A paz de Cristo. Êxodo 12, 21, 27 diz: Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: Escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de ísopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará, isso é o significado da palavra Páscoa, passar, por cima da porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso por estatuto para vocês e para os seus filhos, para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, conforme prometeu, observem este rito. Quando seus filhos perguntarem: que rito é este? Respondam: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel, no Egito, quando matou os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Amados, essa é a celebração da Páscoa judaica, que não é celebrada pelo cristão. Em momento nenhum do Novo Testamento, vemos os apóstolos ou algum outro seguidor de Jesus Cristo comemorando a Páscoa judaica. A igreja primitiva cumpria fielmente as ordenanças de Jesus Cristo, sem introduzir elementos ou objetos estranhos ao culto perfeito a Cristo Jesus. O que o cristão deve celebrar, e foi ensinado por Jesus Cristo para nós e deixado como mandamento, está em 1 Coríntios 11, 23 e 26. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é meu corpo, que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. No mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. E em 1 Coríntios 5, 7 diz: Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Assim, amados, nessas três passagens nós vemos claramente o seguinte. Primeiro, a Páscoa, que a sua palavra, na etimologia da palavra significa passar, porque o anjo da morte ali de Deus passou por cima da casa dos judeus, que tinha o sangue ali nos ombrais, e na viga superior das portas das casas, passou direto, sem atingir o povo de Deus. Nós temos também a passagem onde Jesus Cristo, ele substitui ali, estando durante o período da Páscoa, ele não fez a celebração judaica, de imolar um animal. Ele fez o quê? Ele fez uma ceia com os seus apóstolos e instituiu a ceia do Senhor. E nós temos a última passagem onde fala que Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. O que isso quer dizer? Quer dizer que todos os anos os judeus faziam esse ritual da Páscoa para lembrar o livramento da morte e da escravidão, porque naquela mesma noite eles saíram do Egito, da escravidão. De centenas de anos eles saíram daquela escravidão. E também o pai, da família judaica, ele imolava anualmente o animal para pagar, ali a propiciação pelos pecados da sua família, seu, de seus filhos, da sua esposa ou da sua casa. Mas a palavra é muito clara em dizer que Jesus Cristo foi o último sacrifício, o sacrifício perfeito, Uma frase muito ouvida: o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo. As pessoas falam muito essa frase, mas não aplicam. O sacrifício já foi feito, como Jesus Cristo disse na cruz do Calvário: está consumado. Então não há mais sentido para o cristão, e nós não vemos isso na igreja primitiva, cristão comemorando Páscoa, nem os apóstolos, nem os discípulos
posteriores, na igreja primitiva, nós não vemos ninguém comemorando Páscoa, mas nós vemos sim, guardando o domingo. Por que o domingo? Porque é o dia do Senhor, é o dia que Jesus Cristo ressuscitou. Então é todo domingo, não é um domingo, não tem um domingo no ano, é todo domingo. E nós vemos ali os discípulos, os apóstolos, fazendo a celebração da ceia do Senhor. Então é isso, que nós possamos voltar, né, ao evangelho verdadeiro, que nós possamos ter conhecimento da palavra. Por isso que a palavra diz, medita na palavra dia e noite, né, para você poder ler. Não é só ler, é ler e meditar. O que é que essa palavra está dizendo? Qual é o contexto aqui? O que é para o cristão fazer ou não fazer? Da Páscoa, agora você já sabe, cristão não comemora Páscoa, né? Quem comemora Páscoa, se alguém comemora ainda, é judeu e que não acredita que Jesus Cristo é ou foi o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, ou seja, justificar todo aquele que nele crê, né? E para cumprir, né? E da forma que está dita lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aproveite o feriado. Nada tem a ver com Páscoa, porque nós somos cristãos. Se você é cristão, não tem nada a ver com Páscoa. Aproveite o feriado para fazer o que a Bíblia manda a gente fazer o ano todo. O que é? Não se embriague com vinho, onde há devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos espirituais. Só quem consegue fazer isso é quem é temente a Deus. Só quem vai estar agora sentado em uma mesa com os amigos, sem tomar vinho, mas com a Bíblia aberta, com uma boa refeição, com um bom suco ou até um refrigerante, mas com uma Bíblia aberta, ou no celular, ou seja, no iPad, ou seja, no tablet em que for, mas lendo uma passagem, ali debatendo sobre a palavra, né, querendo conhecer mais do Senhor, porque o cristão ele tem sede e fome da palavra de Deus. Se você fizer isso, meu irmão, você está cumprindo o que está lá na palavra também, que diz: busque o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar, e tudo mais lhe será acrescentado. E muitas vezes a pessoa não tem nada acrescentado e não entende, né? Você tem que voltar ao rudimento da verdadeira fé, do verdadeiro culto a Jesus Cristo, sem esses rituais judaizantes que estão querendo introduzir nos cultos a Jesus, porque o culto a Jesus é determinado lá na Bíblia como fazer. É só ler. Deus te abençoe e te dê a paz de Jesus Cristo, que excede a todo entendimento.